Olá rapaziada, bom dia. João Lucena do Viajando Online Blog. Estou começando a fazer um novo vídeo para vocês e hoje eu quero trazer um vídeo onde eu relacionei as melhores dicas para a primeira viagem para os Estados Unidos. Ou seja, se você estiver se preparando para uma futura viagem aos Estados Unidos, nós vamos relacionar aqui, acho que são 10 ou 11, fiz uma listinha aqui, inclusive vou estar olhando na tela do computador de vez em quando, porque não dá para lembrar tudo. E são as melhores dicas para você aplicar na sua viagem, nas suas próximas férias, na sua primeira viagem ou na sua próxima viagem aos Estados Unidos. Vamos lá. A primeira que eu relacionei, que acho bastante importante, é uma coisa que faz parte da cultura brasileira, é o café da manhã. Os hotéis nos Estados Unidos não costumam servir café da manhã, mas existe algumas opções. Hoje está melhor, no passado já foi menos. Hoje já existe mais hotéis que estão oferecendo esse serviço. Então, ao fazer a reserva do seu hotel, verifique antes de fechar a reserva se o hotel oferece o café da manhã. No caso que não ofereça, você vai ter que ir a uma dessas cafeterias que tem por aí, em todas as grandes cidades, todas as pequenas e grandes cidades, e também nos destinos turísticos, que são o IHOP, tem o McDonald's, serve um café da manhã e também não recomendo, mas tem Burger King, tem várias cafeterias gregas espalhadas pelo país inteiro que oferecem bons cafés da manhã e tal. Mas tem uma forma de você, tem uma dessas plataformas de reserva de hotel que eu utilizo e que eu recomendo, que é a Booking.com. No Booking.com você tem como verificar se o café, todas elas têm, mas você tem como pedir ao sistema, à plataforma, tem a forma de você pedir hotéis com café da manhã. Então a plataforma lhe traz toda essa listagem com os hotéis que oferecem café da manhã. Na Miami, Orlando, Nova York, Los Angeles, Las Vegas, Chicago e qualquer outra cidade que você vai visitar nos Estados Unidos, tá? Outra dica que voltando, eu vou colocar um link aqui embaixo do vídeo sobre o link do Booking.com, onde você vai encontrar os hotéis dos Estados Unidos com café da manhã, os hotéis que oferecem café da manhã, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo só para mostrar como pesquisar hotéis que oferecem café da manhã, tá bom? Bem, outra dica para você que está chegando pela primeira vez é como se comportar nos restaurantes. Gente, nós brasileiros temos o costume de chegar num restaurante e já procurar a mesa e ir sentando, né? Aqui nos Estados Unidos é diferente. Ao chegar em um restaurante, você é atendido por uma hostess. Ela vai te direcionar à mesa que tiver disponível em uma seção, vai escolher uma seção no restaurante e tal. Então, ao chegar no restaurante, não vai entrando e já sentando, procurando a mesa para você sentar. Não é assim. Você tem que esperar ser atendido e aquela pessoa que vai te atender vai te levar até a mesa disponível, tá bom? Com relação a jantar, o recomendado é melhor você se preparar para o jantar, fazer sempre uma reserva antecipada. Escolher um hotel aí que você pode pedir recomendação na recepção do hotel que você estiver hospedado, e para que eles te indiquem um hotel na região, ou se você tiver alguma preferência, eles vão te indicar e tal. Mas o ideal é fazer reserva antes de sair aí aleatoriamente procurando o lugar. Isso não quer dizer que se você não fizer reserva, não vai achar um restaurante para jantar. Isso vai ser possível. Mas o melhor é você procurar fazer uma reserva antecipadamente, tá? Bem, certos restaurantes mais populares, quando você vai comer, eles servem uns pratos imensos, tem bastante comida desses pratos. Geralmente almoço é mais assim, mas no jantar também, dependendo se é um restaurante mais popular, alguns desses pratos que você ordenar vai ser suficiente para 2 pessoas. Então, quando estiver ordenando, pergunte, se certifique do tamanho da porção.
porque em muitos casos, se são em 2 pessoas, um prato vai ser suficiente para vocês, tá? Se for mais pessoas, lógico que vai ordenar tudo, mas eu já vi gente chegando no restaurante e ordenar um prato sem ter noção do que está ordenando, quando vê, se assusta com o tamanho do prato, é muita comida. Então, o americano é muito exagerado, ele serve muita comida do prato, tá? Outra coisa, olha bem o menu quando você estiver ordenando, para saber que se a comida não é apimentada. Alguns restaurantes aí servem comida muito pimentada. Por exemplo, quando tiver escrito assim, spice, hot, chili, ou jalapeno. Jalapeno é um tipo de pimenta. Olha bem se a sua comida não será temperada com esse tipo de pimenta, porque é uma coisa que geralmente você não vai conseguir comer. São pimentas muito calientes, são mexicanas e tal, bem complicado, né? Então, gorjeta, gente, isso é uma coisa interessante. Nós brasileiros não temos o costume de dar gorjetas, né? A gorjeta é uma cultura americana. Os garçons aqui, eles não ganham bem. O salário médio de um garçom, acho que são $7,50 por hora. Acho que em alguns lugares até menos do que isso. Então, eles vivem da gorjeta. E eu já vi alguns locais, frequentar alguns restaurantes, onde o brasileiro não é bem visto, porque o brasileiro não dá gorjeta. Não faz parte da cultura do brasileiro ir para o restaurante da gorjeta. Porque você está num restaurante no Brasil, geralmente o serviço, no recibo, né, que você vai pagar, tem ali 10%, 15%, não sei. E aqui nos Estados Unidos não, os restaurantes, alguns sim, mas são muito poucos. Os restaurantes, os garçons precisam da sua gorjeta, que é o trabalho dele, que é o serviço dele, tá? Essa gorjeta deve ser entre 10% e 20%. O ideal é 20%, mas se você der 15%, tá de bom tamanho. Eu não acho que 10% seja uma gorjeta suficiente. Não é ruim, mas é o mínimo. É o mínimo que você pode dar, é 10%. Mas seria interessante se você adicionasse 15% ao tab do garçom, tá bom? É isso aí. Outra coisa com relação à gorjeta é que alguns locais não é necessário que você dê gorjeta. Sabe aqueles locais onde você chega ao balcão e você ordena sua comida e tal, você senta lá na mesa e você pega sua bandeja, se serve na bandeja em alguns locais e senta lá na mesa. Desses lugares você não precisa da gorjeta. A gorjeta só é recomendada para aqueles restaurantes onde você senta e tem um atendimento de um garçom, né, que vem te servir, tá bom? Então, mantenha isso em mente. 15%. 15% é uma gorjeta de bom tamanho, mas se você puder dar 20%, por que não? Ajuda os caras, eles trabalham, né? É para isso que eles trabalham, tá? Ok. Outra dica. Você sabia que quando você senta no restaurante, aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que eles fazem é trazer água para você. Eles trazem um copo d'água, bota na mesa para cada uma das pessoas. E às vezes traz uma jarra, põe na mesa para você se servir. Essa água é grátis, você não precisa pagar não, né? Tá? Fica tranquilo que é de graça, faz parte do serviço da casa. Eles te atendem bem, te trazendo água. Em seguida também traz um pão, traz a manteiguinha, aquela coisa, é bem legal, né? Agora, transporte, gente, transporte público. Olha, transporte público é bem servido na cidade de Nova York. E outras cidades grandes, Miami, eu acredito que sim, também. Nas grandes cidades tem um transporte público razoável. Mesmo porque nas grandes cidades não é muito bom alugar carro, não. Cidades como Nova York, não alugue carro. Você vai estar bem servido de trens, metrôs e ônibus. É um sistema integrado. Você compra um ticketzinho lá, é o MetroCard. Esse MetroCard serve para você andar de ônibus e de metrô ao mesmo tempo, tá? Não precisa alugar carro. Porém, em outros locais,
o serviço de transporte público não é bom. Cidades turísticas, principalmente cidades como Orlando, se você for para Orlando, você vai ter que alugar um carro. É indispensável, tudo é muito longe e alugar carro é barato. O transporte público em Orlando não é bom, a não ser no centro de Orlando, mas você não vai ficar no centro de Orlando, você vai querer visitar os parques, né? Nessas distâncias, geralmente são muito longe, então alugar o carro é a melhor opção. Você pode usar o Uber também, táxi, mas não aconselho. Alugue um carro. Vai para Orlando, alugue um carro. Vai para Miami, alugue um carro. Vai para Las Vegas, alugue um carro. Esses lugares assim é interessante você ter um carro em mãos e não depender do serviço de transporte público. Mais uma vez, não é bom nos Estados Unidos. Tá bom? Compras. Isso o brasileiro adora. O brasileiro é louco por compras. Vem aqui. Eu, como moro aqui há muito tempo, recebo muita gente, amigos, famílias da minha mulher, minha família, mas todos que vêm nos visitar só pensam em compras. O povo é doido para sair para os outlets, para ir para os shoppings, para ir para as lojas. É uma coisa incrível. Bom, como é fazer compra? Vamos aos impostos, gente. Quando você vê um material, você vai comprar alguma coisa aqui numa loja, saiba que no final, você vê lá a etiqueta, está escrito assim, $10. Um sapato, $10, uma camisa, $10. Você não vai pagar só aquilo. Quando você chegar ao caixa, será adicionado o imposto. Cada estado tem um imposto diferente. Tá? Por exemplo, Nova York, eu acho que é 8,75%, 9%, uma coisa assim. Não dá para lembrar todos esses valores. Aqui em Connecticut, 7, o imposto de compra 7,35%, mas Nova York é mais ou menos 9%. Em cada estado que você vai, tem um valor a mais. Então fica o alerta. Ao comprar, saiba que vai pagar além daquele valor que está na etiqueta do objeto que você está pagando, tá bom? É isso. O que mais? Sacola, gente. Isso virou uma coisa interessante, né? O mundo está tentando eliminar as sacolas de plásticos, tá? Então, muitas lojas hoje, a grande maioria, na verdade, não oferece mais aquele bag, aquela sacola que eles ofereciam no passado. Hoje em dia, se você quiser uma sacola dessa, você vai ter que pagar 10 centavos, geralmente. Não são todas as lojas que já adaptaram isso, mas uma grande parte delas já adaptaram sim. Tá bom? Tamanhos de sapato, tamanhos de blusa, isso é outro ponto interessante que você precisa estar alerta antes de vir para os Estados Unidos. Olha, na verdade isso aqui você vai ter que estudar. Essas informações tá tudo lá no Google. Se você der um Google sobre medidas, pesos e medidas, vamos às medidas. Por exemplo, sapato, tamanho de sapato. Qual o tamanho do seu sapato aqui nos Estados Unidos? Qual o tamanho da sua camisa? Qual o tamanho da sua blusa para mulheres? Qual o tamanho da saia? Tudo isso você vai ter que fazer a sua pesquisa na internet, porque não dá para colocar tudo aqui no vídeo, que ficaria muito longo. Mas eu quero dizer o seguinte, 1 quilo, 1000 gramas, né? O peso aqui tem dois nomes, pounds ou ounces. O metro tem outros nomes, seria inches e feet, que é pé, tá bom? E inches é polegada. Temperatura, gente. A temperatura aqui, nós temos a temperatura em Celsius, graus Celsius, né? Aqui é em graus Fahrenheit. Ou seja, vamos considerar 0 graus Celsius. Seria 32 graus Fahrenheit. Existe uma regrazinha de 3, que isso é fácil de fazer. Existe uma regra de 3 que você consegue transformar Celsius em Fahrenheit e vice-versa, né? Vamos dizer assim, 0 graus Celsius é igual a 32 Fahrenheit. Agora, 26 graus Celsius, exemplo, 26 graus Celsius seria quantos graus Fahrenheit? Passa a regra de 3 que você acha o resultado. Isso você deve ter estudado também lá no segundo colegial, né? Tá bom?
E é isso. Eu queria trazer essas pequenas dicas para vocês. Eu espero que sejam valiosas, que ajude a você na sua primeira viagem aos Estados Unidos. Quero te convidar, já que você assistiu esse vídeo até o final, quero te convidar a curtir o vídeo, curtir a nossa página e divulgar para os seus amigos, nas suas redes sociais. Ajuda o Viajando Online a crescer. Vamos trazer muitas dicas de viagem para quem vem aos Estados Unidos, ok? Quer saber sobre visto de viagem? Nós temos muitas informações no blog. O blog é www.viajandoonlineblog.com. Vai lá e encontra tudo que você quiser saber sobre tirar o visto americano, ok? É isso aí. Thumbs up. Gosta do nosso vídeo? Divulga o nosso vídeo nas suas redes sociais, por favor.